qual que seria a função, porque assim, tem entre educar e escola, qual que é a função dos dois nesse ponto? Então, eu acho que assim, eu ponderaria algumas coisas, mas eu acho que antes, não querendo ser formal, mas creio que a gente precisa pensar o seguinte. Talvez, a questão não é que não existe um sistema, mas talvez não está claro o que é educação básica e o que é ensino superior. Porque quando eu pego o LDB, eu vejo lá, digamos o seguinte, pelo menos no mote daquelas pessoas que estavam pensando naquilo naquele momento. Então vamos pensar uma educação básica que vai começar do 0 ano, primeira etapa, segunda etapa e assim sucessivamente. Só que aí a gente tem um problema que se chama o que é União, o que é Estado, o que é município. Que teoricamente somos uma federação e até onde eu entendo, pelo menos o conceito de federação é união, não só no sentido de ser governo federal, mas é união no sentido de ser cada agente de cada esfera trabalhar em prol do benefício do seu cidadão e em caso específico da educação. Aí, se for pensar por essa prerrogativa, eu concordaria contigo que não existe um sistema. Agora, eu creio que talvez exista assim um sistema, só que eu acho que o desafio é, será que o sistema não existe ou não existe uma comunicação entre eles? Vou dar um exemplo, eu sou professor de 1º ao 5º ano há 9 anos no estado. Quando as crianças de 6 anos começaram a entrar na escola de ensino fundamental do estado, começou literalmente a ter uma competição com medo de perder demanda, a prefeitura versus estado. Então, em vez de ser uma união, ok, estamos com uma falta de aluno em tal lugar, então vamos complementar. Não, então a escola do município não queria perder, porque infelizmente, vamos lembrar que o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica é per capita, então o dinheiro vem por aluno, e aí começou uma situação meio estranha. Na verdade, a questão da discussão não seria essa. A questão é o seguinte: o que podemos fazer, vocês como município e vocês como estado, para resolver essa questão? Acho que seria a primeira questão. Educação, eu acho que tem uma série de coisas, mas eu vou de novo na legislação e me lembro o seguinte: se a Constituição brasileira diz a República Federativa do Brasil será constituída pela união indissolúvel da União, Estados e Municípios, e ela será constituída num Estado democrático de direito, acredito que se eu pegar esse prisma, não no sentido romântico da coisa, apesar que é muito bom ser romântico de vez em quando, mas estamos num momento onde o romantismo ele pode ser perigoso, mas pegar no sentido assim, gente, se é democrático de direito, olha só o mote que a gente poderia pensar na transformação da educação, porque democracia significa para todos, e direito, ou seja, vamos ser igualitários, é óbvio que aí tem toda uma concepção do que direito que a gente está falando, então acho que a gente pegaria essa questão. Agora, a questão é o seguinte, alguns dizem, essa escola de hoje, ela é apropriada à realidade de hoje? A gente ainda está com resquícios da escola medieval, vamos dizer assim, ou será que tentamos fazer a escolástica grega, para variar no Brasil, quando a gente tenta imitar as coisas e a gente não para pensar com respeito aos pioneiros da educação, Anísio Teixeira e outros importantes. Agora, Regis, eu creio que é o seguinte, talvez o desafio é entender o seguinte, quais são os jovens, as crianças, ou melhor dizendo, qual é a geração que esse país quer formar? Aí, pensando no sentido de que geração que a gente quer formar, no primeiro momento, e que geração que a gente quer continuar formando, porque a educação ela não termina só na educação básica, existe o ensino superior que é outro gargalo muito mais complicado se a gente for ver por outro viés. Então, se a gente pensar quem a gente está formando em primeiro momento e quem a gente quer continuar formando para o desenvolvimento do país em ciência e tecnologia, aí talvez a gente consegue... Aí pegando ali um pouco do que você falou, aí eu consigo talvez desenhar assim, essa escola é ideal, e aí talvez a gente possa pensar, então o orçamento é importante, porque eu acho que é importante o tablet. E vamos dizer o seguinte, a educação e a saúde são os únicos direitos sociais que têm receita. Isso a gente pode... Agora o problema é saber onde está esse dinheiro, mas ele existe. Por aí os fundos nacionais e o SUS tem. Agora o problema é 60%, se não me falha a memória, deveria ser investido em professorado e formação. Agora a questão é o seguinte, foi isso que foi feito?